Quantas conversas importantes você deixou para ter essa semana? Ou será que você tem um feedback guardado aí que você precisa dar para alguém, mas você tem medo de como essa pessoa vai interpretar o que você está falando? Esse pod é para você. Vem fazer essa pausa com a gente. Eu sou Renata Moreno, sou sócia da Long Vision e também sou uma curiosa por comportamento humano, e esse é o Entre Reuniões, porque a gente acredita que a pausa também é uma estratégia. Hoje o meu convidado é Pedro Consorte. O Pedro é uma referência contemporânea no Brasil na área de comunicação assertiva e comunicação não violenta. É mestre em comunicação pela PUC São Paulo e tem mais de 20 anos de experiência liderando processos colaborativos em mais de 15 países. Mas calma, essa conversa não é sobre falar bonitinho, não é sobre ser bonzinho. Na verdade, essa conversa é sobre por que a gente demora tanto para encarar conversas difíceis ou para trazer conversas que podem ser decisivas para as nossas vidas e o impacto que isso pode ter na nossa vida, na nossa cultura, na cultura da organização, no nosso desempenho. Então, coloca o fone e se prepara, porque essa conversa pode ser um ponto de virada. Pedro, obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigado também, prazer estar aqui. Estou muito feliz com a sua presença e tenho aqui um monte de perguntas preparadas já para fazer para você. É muito curioso esse termo comunicação assertiva, porque ele é muito falado dentro das organizações. Escuta assertiva, escuta ativa, comunicação assertiva. E aí a ideia é a gente simplificar um pouco isso para as pessoas e mostrar alguns caminhos e algumas alternativas. Então, eu já começo com essa pergunta. Por que a gente evita tanto essas conversas de verdade? Eu acho que é uma pergunta que é boa para fazer a gente refletir, né? Porque conversas difíceis, muitas vezes a gente evita, tanto profissionalmente quanto pessoalmente. Em casa, às vezes, a gente evita conversas difíceis, né? Acho que me ajuda a pensar, né? Me ajuda aí a pensar sobre isso, mas acho que a gente evita para não se machucar, para não desgastar mais ainda, para não piorar a situação, porque a gente tem medo de como o outro vai reagir, se o outro vai ficar ofendido, se o outro vai ficar magoado, ou se ele vai reagir de uma forma agressiva. Então, eu acho que todo mundo tem alguma conversa que tem medo de entrar, tem o frio na barriga de entrar. Em algum lugar da sua vida, provavelmente tem. Eu concordo com você. E te ouvindo agora, eu até pensei numa situação. Muitas vezes a pessoa tem a vontade de ter essa conversa. Eu mesmo já me vi nessa situação. Eu sabia que eu tinha que ter aquela conversa difícil com a pessoa. Eu ficava ensaiando mentalmente como chegar e falar aquilo para aquela pessoa, mas o meu maior medo não era o fato de eu falar, mas era como é que essa pessoa ia reagir e como eu iria sustentar aquela conversa depois da reação dela. Porque pode ser que venha uma agressão, né, uma fala mais agressiva, uma reação muito maior do que eu esperava, e aí como que eu aqui lido com essa situação? São duas coisas que às vezes fazem a gente pensar duas vezes antes de entrar na conversa difícil, que é, será que como o outro vai reagir e como eu vou reagir à reação do outro? Porque às vezes eu tenho medo de como o outro vai reagir e às vezes eu também não sei se eu consigo dar conta. Dependendo do que você falar pra mim, dependendo do nível de ofensa que eu senti, dependendo do nível de injustiça que eu senti na sua fala, se você falar uma coisa que eu acho que é ofensiva ou injusta, nossa, traz uma reação dentro da gente que às vezes a gente fala ou faz coisas que depois você fala, meu Deus, olha o que eu falei. Né? Porque é um lado mais selvagem até, né? Que Sim. reage. Então, são dois pontos que fazem a gente muitas vezes não entrar nas conversas e varrer o assunto para baixo do tapete e focar em seguir em frente. Só que muitas vezes a gente deixa de falar sobre coisas importantes. A gente deixa de fazer uma manutenção de coisas importantes. Eu lembro de um trabalho que eu tive a oportunidade de ter chefes diferentes. E isso é muito legal quando você tem chefes diferentes, porque você vê a personalidade de cada um e você vai vendo como você acha que funciona melhor ou não. Eu tinha um chefe que acontecia um problema, parecia que ele virava de costas e olhava pro outro lado. Como assim? Eu não tô vendo. Uhum. E tinha outro chefe que falava, gente, vamos... Não levava pro pessoal, não acusava ninguém, mas falava assim, vamos só ajustar isso aqui? Tá tudo bem. É uma postura diferente.
Sim. Nem todo mundo consegue ter. Eu, muitas vezes, não consegui ter como líder, que às vezes dá vontade de olhar para outro lado, né? Mas, tendo bons modelos, isso é muito legal. Isso é muito legal de ter bons modelos, né? De você trabalhar com alguém que se comunica de um jeito que você fala, olha que interessante. Às vezes é um jeito da pessoa responder. Não sabia que existia aquele jeito de responder. Isso é muito legal. Quando você vê alguém falando uma coisa, você fala, nossa, que jeito legal de responder isso, né? E aí aquilo, a partir do momento que você vê acontecendo na sua frente, aquilo, você tem a oportunidade de pegar aquilo e botar na sua caixinha de ferramentas, né? De usar esse modelo para a tua vida. A gente fala isso muito nos treinamentos. O líder é o modelo de todos os comportamentos que ele quer ter na equipe. E isso traz uma baita responsabilidade. Já existe muita responsabilidade sobre ser líder. E essa é maior ainda, porque eu também preciso me policiar e entender os comportamentos que eu tô tendo aqui, olhar para mim, olhar para dentro e lidar com mudanças que talvez eu tenha que fazer para chegar onde eu quero com tudo isso, como encarar o conflito de frente para algumas pessoas que tendem a evitar o conflito. Esses dias teve uma empresa multinacional que me procurou e falou assim, Pedro, tem essa pessoa aqui na nossa empresa, ela é líder, mas se ela não mudar o jeito dela se comunicar, a gente vai ter que demitir ela. E a gente não contou isso para ela. Mas a gente gostaria que você trabalhasse com ela para ver se ela muda o jeito dela de se comunicar. E o mais triste de tudo é que ela tecnicamente é incrível. Só que são esses dois lados, né, da moeda. São essas duas camadas de habilidade. Você tecnicamente sabe do que você está fazendo, mas a sua comunicação não tá legal para quem trabalha com você. Então isso às vezes é suficiente para não te deixar naquele cargo. Às vezes uma pessoa que conhece menos tecnicamente, mas tem uma comunicação melhor, vai conseguir ficar no cargo, né? Tem uma máxima que a gente é contratado pelas nossas habilidades técnicas, mas a gente pode ser desligado pelas nossas habilidades comportamentais ou a falta de algumas habilidades ali. E a comunicação, ela é um soft skill, né? Ela é vista como uma habilidade relacional, mas ela é extremamente importante porque dentro de uma empresa, um líder vai estar comunicando o tempo todo a estratégia da empresa para poder ir para o tático, para o operacional. Vai comunicar as tarefas e vai ter que alinhar isso. Vai precisar cobrar, vai precisar dar feedback e receber feedback também, porque é uma via de mão dupla. Tudo isso está envolvido com comunicação. Vai precisar falar com outro setor, com outro departamento. E aí como é que isso vai acontecer para que não entre num lugar de briga ou de confusão ou de até virar inimigo um setor de outro, que são coisas que a gente vê algumas vezes acontecer no ambiente corporativo. Eu acho que o jeito que eu entendo comunicação assertiva, se as pessoas pesquisarem aí, talvez elas encontrem definições diferentes. A comunicação assertiva que eu entendo é você não cair nem pro lado agressivo, nem pro lado passivo. Passivo qual que é? Ah, não tô vendo esse problema. Você como líder, não mostrar para sua equipe que você tá vendo uma coisa, pode ser muito ruim. A confiança que a gente tem numa equipe, muitas vezes vem da gente saber que, beleza, o líder tá olhando, tá pelo menos olhando, tá reconhecendo que isso existe. E aí como que você reage a isso? Então, o passivo seria ignorar, mas o agressivo seria ficar caçando o culpado. Eu preciso caçar um culpado, porque se eu não caçar esse culpado aqui, e aí vira uma caça às bruxas, e aí fica todo mundo tentando se defender disso. É horrível, né? Sim. Essa caça ao culpado. Muitas vezes é o único jeito que a gente conhece. Essa coisa de ter bons modelos. Você como líder, você falou, né? É importante você ser um bom modelo. Agora, se você é um líder que não teve bons modelos de comunicação, o que você faz? Você precisa buscar bons modelos de comunicação. Pra não ser nem passivo nem agressivo, porque o agressivo também, se você já trabalhou com uma pessoa agressiva, você sabe, o ambiente fica tenso, você fica com medo de falar as coisas. Se sente intimidado. Para uma pessoa que já participa pouco em reuniões, por exemplo, se você tem um líder ou uma pessoa na tua equipe que tem esse tom mais direto, é mais enfático, pode ser mais intimidador, é mais difícil participar. E se esse líder não estiver atento em chamar essa pessoa que não entra tanto no conflito para entrar em alguns momentos, pode ser que ela nunca participe disso. Eu estava observando a forma como você estava trazendo essa questão da pessoa ser mais agressiva e isso ser como praticamente a única forma que ela conhece de fazer aquilo acontecer. E eu acho muito legal esse acolhimento também de não apontar o dedo, essa pessoa é isso e é aquilo e colocar os rótulos, mas se ela está agindo assim, tem um motivo. Tem alguma coisa por trás disso. E pode ser que seja a única forma
que ela sabe fazer, porque foram os modelos que ela teve até então. Como mudar esse modelo, Pedro? Eu falo de experiência própria. Eu só conheci esses 2 jeitos. Eu oscilava entre agressivo e passivo. Por quê? Por causa do jeito que eu fui criado, por causa da minha família, dos modelos que eu tive na minha infância. As pessoas se comunicavam na minha casa. Meus pais se separaram quando eu tinha 1 ano de idade. Então eu tive a oportunidade de ver 2 famílias diferentes, com jeitos diferentes de lidar com conflito, com jeitos diferentes de se comunicar ou não se comunicar. Uma família, para mim, estava mais nesse lugar do silêncio. O problema estava no ar, não se falava sobre aquilo. A outra família, as pessoas tentavam conversar, mas aí brigavam e começava a discussão e começava agressão verbal, às vezes agressão física. Ah, eles fizeram isso porque eles são pessoas ruins? A gente se comunica com as ferramentas que a gente tem, né? Quais foram os modelos que eles tiveram também? Então, eu tive a sorte também de ser muito amado pela minha família, e os meus pais, eu vejo o esforço que eles investiram em filtrar muitas coisas que eles receberam dos pais deles em relação ao jeito de se comunicar. Mas eu fui criança, adolescente, jovem, adulto, reproduzindo as coisas que eu vi. De explodir na hora de um conflito, ou engolir. Então, eu acho que essa coisa do modelo é fundamental. E aí, o que a gente faz? Tem como mudar? Tem como mudar? Eu acredito que tem como mudar. Tem 2 partes desse processo que eu acho que são fundamentais, que é, primeiro, você descobrir que dá para fazer diferente. E qual é esse diferente? Como você pode falar de outro jeito? Outro dia eu estava atendendo uma diretora de uma empresa e a gente estava fazendo esse exercício. A gente voltou numa situação que ela tinha falado assim: quem manda aqui sou eu. É uma frase clássica de esgotamento de recursos. Sim. Eu não tenho mais argumento. Uma ameaça, né? É como se... É um grito, né? É um grito de... Bom, eu vou ter que usar o meu poder aqui porque não tá rolando. E aí a gente voltou na situação e aí vem uma pergunta incrível, que é: o que será que eu poderia ter falado no lugar disso que eu falei? Como eu poderia falar de um jeito que eu não retiro o que eu disse, mas eu retiro como eu disse. Porque dizer certas coisas é muito importante, mas o como faz muita diferença. E aí, se você não tem bons modelos, você não sabe por onde começar. Bons modelos vêm da onde? De você ler livros sobre esse assunto, de você fazer cursos, de você investir em treinamentos. De você seguir pessoas, de você conviver com pessoas. Às vezes você não tem uma pessoa com quem você conviva que vai ter esse modelo. Aí você precisa buscar esse modelo em algum lugar. Sim. Pode ser mais trabalhoso, desafiador, quando a gente não tem esses modelos próximos, mas eu concordo com você. É possível quando existe esse despertar da consciência de que, opa, me parece que existem outras alternativas para chegar no lugar que eu gostaria de chegar com essa conversa. E agora eu vou explorar essas alternativas. E eu acho que essa mudança, essa iniciativa, algumas pessoas conseguem ter a consciência de pensar: acho que eu vou investir nisso porque é importante. Outras pessoas, chega uma hora que a água bate na bunda que ela é demitida. E aí, às vezes tem pessoas que me falam isso: Pedro, se eu soubesse desse jeito de se comunicar, se eu soubesse falar desse jeito antes, eu não tinha sido demitido, ou eu não tinha terminado meu casamento. Porque eu acho que isso é falta de recurso. Se você só sabe falar as coisas de um jeito, você tá preso ali. E muitas vezes esse é o desafio de uma conversa. Você tenta falar um negócio de um jeito e não funciona. Se você só sabe aquele jeito de falar, você fala: meu Deus, e agora? Quanto mais jeitos de você falar, quanto mais caminhos você conhece para uma conversa, e não tem fórmula. Às vezes eu entro numa conversa achando que vai ser de um jeito, eu vejo que foi para outro lugar. Eu falo: opa, aí eu tento outra coisa. Eu tenho alguma caixinha de ferramentas com alguns caminhos possíveis. Sim. Mas uma conversa é que nem uma viagem, né? Você não sabe, você planeja, às vezes você planeja, você fala: não, eu vou falar tal coisa e vai ser assim, mas você não sabe o que vai acontecer. Pode furar o pneu no meio do caminho. Sim. Você pode perder o seu voo, você pode ficar doente. Pode ter que ir para outro lugar. Pode ter que ir para outro lugar. O seu avião vai pousar e tem uma tempestade, ele desvia para outro aeroporto. Então, acho que toda conversa é assim. A gente não sabe como vai ser, mas você pode se preparar. Às vezes não dá tempo de você se preparar. Às vezes começa uma conversa que você não estava esperando no momento que... E aí você tem a opção de falar: podemos conversar sobre isso amanhã, né? Ou daqui meia hora. E aí você pode
Você vai negociar essa conversa também, né? A gente está falando sobre esse termo de conversas difíceis e tem a questão do feedback que é conectado muito a conversas difíceis, principalmente quando os feedbacks são construtivos, são feedbacks de melhoria, ou eu vou falar uma coisa para uma pessoa que eu tô quase certa de que ela não tenha consciência daquilo que eu tô trazendo e pode ser uma surpresa para ela aquilo. Mas também tem a questão da conversa que pode se tornar difícil, que é quando eu não consigo falar não para alguém. E ali também tem uma parte de mim que pode acabar engolindo alguma coisa, deixando para lá, não expressando por que não daria para eu fazer, eu simplesmente acato, me sobrecarrego ou me culpo. Como é que é essa questão do não saber falar não? É um tema ótimo, né? Nossa, tanto para o profissional quanto para o pessoal. Falar não pode ser um grande desafio. Porque a gente tem receio das consequências de você falar não. O outro tem uma expectativa sobre você, ou sobre ele mesmo, sobre a situação. Às vezes, pra ele tá bom do jeito que tá acontecendo. E aí você vai ser essa pessoa que vai falar assim, olha, legal, mas queria conversar aqui porque do jeito que tá não tá bom pra mim. Ou não tá bom pra empresa. Ou não tá bom pra alguma coisa. E aí, como é que a outra pessoa vai reagir? Teve um dia que eu tava atendendo uma pessoa, era uma líder, e ela falou assim pra mim, Pedro, eu sou líder dessa pessoa, essa pessoa não tá fazendo o procedimento como deveria ser. E eu quero conversar com ela, me ajuda a conversar com ela, me ajuda a me preparar pra essa conversa. E aí eu perguntei pra ela assim, o que você tá esperando dessa conversa? Como é que você acha que a outra pessoa vai reagir? Nesse exercício, a gente começa a se dar conta das nossas expectativas inconscientes. Qual que é a expectativa inconsciente que muitas vezes a gente tem? Eu vou falar de um jeito e a outra pessoa vai falar assim, claro, tranquilo, pode deixar que eu faço. Otimista. Ótimo, não, adorei o feedback. E eu falei pra ela, olha, você quer dar uma notícia pra essa pessoa de que ela não vai poder continuar fazendo as coisas do jeito que ela tá fazendo. Não é uma notícia muito agradável. Então a gente pode cuidar das suas palavras, como que você vai falar pra ter maior chance de não ser tão ruim essa conversa, mas às vezes é desconfortável pra outra pessoa ouvir, olha, do jeito que você tá fazendo não tá legal, a gente precisa mudar esse jeito. E as pessoas reagem de formas diferentes. Eu acho que quanto mais você atacar outra pessoa, quanto mais você criticar a pessoa, olha, você tá sendo desorganizado, você tá sendo displicente. Quando você faz isso acontece por causa disso. Então eu acho que quanto mais você falar da situação, menos pessoal e mais situacional. Menos a outra pessoa vai se armar contra você. Isso garante que ela não vai ficar ofendida? Não garante. A gente se preparou e pensou em cenários. Talvez a pessoa não reaja bem. Aí passou um tempo, ela me mandou uma mensagem. Falou, Pedro, aconteceu exatamente do jeito que você falou que ia ser. Eu falei, a pessoa não gostou. Mas é isso. E eu reagi de uma forma mais tranquila porque eu já estava preparada para essa reação da pessoa. Então, é isso, né? As pessoas muitas vezes não gostam de receber não. Não gostam de receber restrição. Agora, como é que você vai falar disso? Às vezes, é uma coisa mais top-down, assim, isso aqui não dá, precisa mudar, precisa fazer desse outro jeito. Mas tem formas de fazer isso. Eu lembro um lugar que eu trabalhei, outro lugar, tive 2 chefes. O primeiro chefe que eu tive, quando eu fazia alguma coisa errada, ele me mandava um e-mail e me descascava. Pessoal, assim, para de fazer isso é uma irresponsabilidade, muito julgamento. Me mandava um e-mail, não perguntava nada, ponto de atenção, não perguntava nada. Só descascava, vomitava lá no e-mail e eu que engolisse aquele e-mail. Beleza. Nota. O primeiro chefe, às vezes eu tomava bronca de uma coisa que eu não tinha sido orientado. Isso é muito comum. Se você é líder, presta atenção. Às vezes você tá dando uma bronca sobre uma coisa que a outra pessoa nem entendeu que era pra ser daquele jeito. Então, calma. O segundo chefe, se eu fazer alguma coisa errada, o segundo chefe falava assim, Pedro, você tem 15 minutos? Tem. Beleza. Aí ele usava uma estrutura de conversa que eu fui percebendo com o tempo. Eu não sei se era consciente ou inconsciente. Mas eu peguei e botei na minha caixa de ferramentas. Certo. Era uma estrutura de 3 momentos, assim. Primeiro ele falava assim, eu queria te ouvir em relação a essa situação aqui. Começou diferente, né, a conversa. Queria te ouvir, como é que foi? Aí eu começava, foi assim, foi assado, beleza. Aí o segundo momento que ele fazia, ele perguntava mais e tirava dúvidas. E tal coisa. E esse outro aspecto aqui? E alguém te orientou sobre não sei o quê? Ia fazendo perguntas. Ele não tinha falado nada ainda. E aí, no final, ele falava assim, beleza, então eu entendi melhor a situação. Da próxima vez, será que daria pra você fazer desse jeito aqui? E aí eu falava,
Ah, dá. Não, beleza. Aham. Dá pra fazer? Combinado? Tranquilo? Tranquilo. Com qual chefe você acha que eu gostava mais de Se trabalhar? identificava mais. né? Me identificava mais, gostava mais de trabalhar e tava mais disponível pra ajudar também. Pra gente recapitular, porque você deu uma super dica aqui, né? Então, pra quem, líder, você que tá assistindo esse pod aqui com a gente, como é que você pode se aproximar mais do teu liderado ali e tratar algo que não tá acontecendo como você realmente gostaria? A primeira coisa é checar se realmente essa pessoa tinha um entendimento sobre aquilo antes de trazer a correção. Porque como é que eu vou trazer a correção em cima de algo que eu não sei se a pessoa sabia primeiro, né? E é esse espaço de escuta, de me conta, por que você tá fazendo dessa forma? Alguém te orientou? E depois fazer um pedido para essa pessoa de como você gostaria que isso acontecesse. Posso só fazer um comentário sobre isso? Por favor. Quando o líder não estava lá na situação que a pessoa fez a coisa errada e ele já chega orientando, ele corre o risco da outra pessoa falar assim, mas você não estava nem lá, você não sabe o que aconteceu. Você já está chegando aqui falando de como deve ser, você não sabe o que aconteceu. Então, quando você ouve primeiro, você se contextualiza, você tem mais propriedade para orientar. E às vezes, por ouvir bem, por ouvir com curiosidade, com interesse, você capta informações importantes que você não tinha antes. Então, uma boa escuta, um líder com uma boa escuta é muito estratégico. As pessoas se sentem à vontade para te contar as coisas. E se as pessoas se sentem à vontade para te contar as coisas, as informações chegam em você. Não tem uma coisa pior do que você ser responsável em um ambiente, às vezes em casa também. Imagina se seus filhos não te contam as coisas. Você é o último a saber do que está acontecendo. É uma das preocupações, né, de pai e mãe, é saber o que está acontecendo com o meu filho. Quais são as conversas que ele está tendo, com quem que ele está conversando, onde ele está se enfiando. É muito estratégico, muitas vezes não é intuitivo. Às vezes a gente tem vontade de falar direto. Para de fazer isso, né? A gente tem urgência. Para com isso. Não faz. Quer resolver logo. Quer resolver logo. E aí vai do jeito que a gente sabe que que conhece, que acha que é o que vai dar certo, né? Mas, se você consegue ouvir um pouquinho antes... Teve uma pessoa com quem eu trabalhei que eu vi uma época ela tava com uma cara fechada. E incômodos, acúmulo de incômodos, eu acho que é perigoso para qualquer ambiente, qualquer relação. Profissional também. Uma pessoa que vai acumulando incômodos, isso aí uma hora vai acontecer alguma coisa. Ela tava com uma cara fechada ali, eu percebi uma certa recorrência. Aí eu falei assim, eu vou chamar essa pessoa para conversar e eu vou tentar só ouvir o que ela tem a dizer. Não vou orientar, não vou tentar resolver nada, eu vou tentar só ouvir. E aí eu chamei ela para uma conversa e ela até ficou meio ressabiada assim, porque eu era líder dela. E quando um líder te chama para uma conversa, às vezes você fala assim, meu Deus, né, o que vai ser? Aí eu falei assim, não, eu só queria te ouvir em relação a um assunto. E aí eu perguntei, eu tô com a impressão de que você não tá legal, assim, tem alguma coisa acontecendo? Eu queria te ouvir. Tem alguma coisa que não tá funcionando? E eu fiquei 1 hora só ouvindo e fazendo pergunta. No final da conversa, a fisionomia dele tava diferente. A cara dele tava diferente. Porque eu investi em compreender. Não prometi nada, não resolvi nada, só fiquei ouvindo ali. E aí, a gente estabeleceu, assim, a energia dele mudou. Isso impactou o jeito que também ele tava nas reuniões, porque uma pessoa com cara feia numa reunião tem um impacto subjetivo ali. Ele mudou a energia dele, ele se sentiu considerado. E eu não tava fazendo isso, assim, sorrateiramente, como uma forma de manipulação. Eu percebi, eu queria cuidar daquilo. E eu falei pra ele, olha, eu não te prometo que a gente vai mudar, mas eu vou ver o que eu consigo fazer em relação a isso. E essa mesma pessoa foi uma pessoa que em outro momento que eu não tava legal e eu falei uma coisa atravessada, ele conseguiu responder de uma forma muito legal comigo. Então, é isso. Às vezes eu, como líder, teve um dia que eu falei assim, isso aqui tá uma bagunça, não sei o quê, e comecei a vomitar as coisas ali. Isso num grupo de WhatsApp. Ele respondeu assim, que bom que você falou disso. Vamos marcar uma conversa pra gente alinhar essas coisas? Foi uma resposta que eu falei assim, mano, deu uma acalmada. Você me desarmou num nível. Que porque incrível. assim, você desabafar, às vezes você falar umas coisas meio tortas e a outra pessoa te responder, que bom que você falou sobre esse assunto, vamos conversar sobre ele? Eu aprendi na hora que eu peguei essa resposta, botei no meu bolso e falei assim, essa resposta vai comigo. Porque é muito poderosa. Né? Acho que essa também é uma das maiores dúvidas que a gente tem em treinamento, quando a gente está falando de comunicação assertiva. Como é que eu desarmo uma pessoa que já está totalmente inflamada dentro de um conflito? Quais são as técnicas que eu posso usar? Então essa é uma de... praticamente é um reconhecimento esse, né? De, puxa, que bom que você trouxe isso. Tem alguma outra técnica, Pedro, que dá para usar? Eu acho que assim, uma coisa interessante de entender é a psicologia humana mesmo. Geralmente as pessoas, quando se sentem ouvidas,
quando se sentem compreendidas, quando se sentem consideradas, elas acalmam um pouco. Todo mundo. A gente adora ser compreendido e adora que alguém concorde com a gente estava falando disso. Exato. É uma delícia quando alguém concorda comigo, mas às vezes eu não concordo com a pessoa. Mas mesmo assim, eu posso investir em tentar ouvir o que ela tem a dizer. Até porque muitas vezes, quando ela fala o que tá acontecendo dentro dela, ela bota aquilo pra fora. E quando ela bota aquilo pra fora, às vezes dá uma baixada na tensão interna. Então, uma pessoa que tá tensa, tá estressada, tá irritada, muitas vezes ela não quer crítica, ela não quer sugestão, muitas vezes ela quer ser ouvida em relação àquela questão. Ela tá frustrada com alguma coisa. Então, às vezes, esses caminhos, essas formas de a gente falar, olha, eu tô com a impressão de que tem alguma coisa que não tá legal, eu queria entender o seu lado, eu queria entender você. Às vezes é uma coisa legal de fazer. É a primeira técnica, o primeiro caminho que me vem. Assim, investir nessa escuta e ser transparente. Às vezes você vai escutar uma pessoa e você tem medo de que ela entenda que você tá prometendo alguma coisa, você pode falar pra ela, olha, não tô te prometendo, mas eu quero ouvir, eu quero ver se eu consigo entender qual é a sua necessidade, porque talvez se eu entender a sua necessidade, talvez eu consiga fazer algum ajuste que vai ser bom pra você e pra mim, e pra nós. Então essa transparência junto com essa abertura pra ouvir, muitas vezes ajuda, né? Eu conheço pessoas que processaram as empresas processaram a empresa que ela trabalhava por falta de diálogo, por rispidez. Porque em nenhum momento alguém falou assim, olha, eu sinto muito que você tenha passado por essa situação aqui. Quando você diz eu sinto muito, não quer dizer que você está assumindo a culpa. Você está simplesmente reconhecendo que a pessoa passou por uma situação ruim. Para ela. Às vezes você não concorda. Mas o fato de você falar assim, olha, eu sinto muito que você passou por essa situação, eu quero te ouvir em relação a como você tá, quais são as suas necessidades, para ver se eu consigo te ajudar. Talvez eu não consiga, mas eu quero te ouvir em relação a isso. Só essa frase aqui já faz muita diferença. Quem se sente desconsiderado, muitas vezes se arma com agressividade, né? E aí, muitas vezes, vira um processo mesmo. Processo trabalhista, processo de várias formas, né? Um desligamento. As pesquisas mostram que a maioria das pessoas que deixam as suas equipes não é por uma questão relacionada com a empresa, ou até nem mesmo pela questão salarial, mas é pelo ambiente dentro da equipe, por não se sentir parte daquela equipe. E a escuta está muito relacionada com isso. Eu acho que a gente não investe o suficiente nisso. Parece que é uma bobeira, mas é em reconhecimento. Reconhecimento, se você fizer uma pesquisa nas empresas, falta de reconhecimento é muito presente. Eu não me sinto reconhecido aqui. E falta de reconhecimento mina o engajamento. E muitas vezes a gente não investe nisso. Por quê? Porque a gente está cuidando dos problemas. Mas são duas vias de cuidar da sustentabilidade. Você falar sobre os incômodos, os problemas, o que precisa ser ajustado, mas você também fazer um exercício artificial, porque às vezes não é natural. Às vezes elogiar não é natural, não é espontâneo. O que te incomoda são os problemas. Aí a sua tendência é falar dos problemas. Sim. Isso aconteceu hoje. Eu tava lá num projeto, tava respondendo, as pessoas me mandaram um documento. Qual que foi a minha primeira resposta? Isso tá errado, ajeita isso daqui não é. Chegou no final, eu falei assim, nossa, eu não fiz nenhuma apreciação. Nenhuma. Por quê? Porque não é natural, não é espontâneo. Mas eu sei do poder que isso tem. Aí eu respondi, aliás, o documento ficou lindo. Comecei a fazer, o que veio ali? Uma reação ao meu comentário com um coraçãozinho. Acho que dá até um alívio da pessoa que tá do outro lado de... Opa, não tá só ruim isso que eu tô... Não tem só coisa ruim nisso que eu tô trazendo aqui. Porque quando você só critica, a outra pessoa só registra isso. E eu acho que todo mundo aqui já conviveu com alguém que só critica. É um saco. É desgastante. Pesado. É pesado. Você não tem vontade de contar as coisas pra essa pessoa. Você já fica esperando ela criticar, só aponta o que tá errado. Sim. É muito interessante essa questão do reconhecimento, Pedro. A gente também trabalha com a metodologia DISC, que aí tem os perfis dominante, influente, estável.
Por tendência, o perfil dominante, que normalmente é 80% de quem está num cargo de liderança, se a pessoa não era dominante, ela acaba se transformando em um dominante, porque tem muitas nuances que estão envolvidas com estar nesse perfil, que é cobrar, é ser proativo, é tomar a liderança mesmo, é ser mais enfático. As pessoas que estão no perfil dominante, normalmente, não necessitam de reconhecimento e elogio, por tendência. Então, ora, se eu, como uma líder dominante, não necessito disso, eu assumo que as pessoas também não vão necessitar disso. E aí eu não faço. Só que, convivendo com líderes todo esse tempo, eu percebi que mesmo nós que eu também sou dominante, né? Nós que falamos que a gente não liga para reconhecimento, para mim tanto faz, o que eu quero é o resultado, existe uma carência de ser reconhecido tão grande dentro desse processo, que muitas vezes nós falamos por horas sobre o que nós fazemos para as pessoas na busca desse reconhecimento, sem entender que a gente está buscando esse reconhecimento. Então, o reconhecimento ele é universal, não é uma questão só de perfil. Claro, vão ter pessoas que vão gostar mais, pessoas que vão gostar menos, pessoas que vão gostar disso em público, pessoas que vão gostar disso de uma forma mais reservada, mas o reconhecimento é quase que um sinal de que você está no caminho certo. E tem uma coisa também, o feedback, quando a gente fala de feedback, se alguém vira pra mim e fala assim, Pedro, eu queria te dar um feedback, eu já falo, ai meu Deus. O que eu fiz? O que eu fiz? Né? O que vai ser? Eu já começo a me preparar pra crítica. Então tem um pouco esse fantasma no feedback. A gente tem uma tendência muitas vezes de falar só do problema, de não reconhecer. E tem isso que você falou, assim, essa sacada de perceber que talvez o outro tenha uma necessidade diferente da sua. Uhum. E isso é incrível, porque se você falar de uma equipe, cada um é um animal diferente ali. Cada um é um ser vivo diferente que pensa, sente, entende a comunicação de um jeito diferente. Absorve. Tem gente que precisa que você fale, bom dia, tudo bom? Como é que você tá? E aí, como é que estão as coisas? Tá tudo bem? Beleza? Então, queria ver um assunto aqui com você. Você pode conversar sobre ele agora? Pode ser? Tem gente que precisa disso. Tem gente que você chega e fala assim, tal documento, não sei o quê. Ah, beleza, pode deixar. E a pessoa tá bem. Só que quando você tá no papel de liderança, se você se comunica só de um jeito, se você não percebe os perfis, né? O jeitão de cada um, você não vai saber que esse daqui precisa de um bom dia e aí como você tá. E esse daqui não precisa. E aí você vai se comunicar de um jeito que vai... Ou um vai ficar impaciente porque você tá demorando pra falar o que você quer, ou o outro vai se sentir ofendido porque você foi muito direto ao ponto e ele não se sentiu visto, percebido. Teve uma vez que eu fui dar feedback pra uma equipe e era individual, com cada um. Aí me veio uma ideia. Eu perguntei, na hora do feedback, eu perguntei assim, como você quer que eu te dê esse feedback? Sobre o quê? O que você gostaria que eu incluísse? Nunca tinha feito isso. Uhum. E aí teve gente que falou assim, eu queria saber o que eu posso melhorar. Só isso, tá bom. Queria saber o que eu fiz de errado. Ou não, eu também queria saber o que você acha que eu posso crescer, onde você acha que eu posso chegar. Ou também queria saber o que você acha que eu fiz de legal. Uhum. Tá fazendo uma pergunta que vai te dar de mão beijada como que a pessoa funciona. E aí quando você entende como o outro funciona, você consegue se comunicar melhor com ele. Que entra dentro da escuta que a gente estava falando agora, né? Então, escutar o que a pessoa... Perguntar como ela gostaria de receber o feedback. Para mim, esse é um dos primeiros alinhamentos que precisa acontecer na equipe quando entra um integrante novo. Uhum. E essa conversa do líder com esse novo membro ou com a equipe toda de quais são os combinados que a gente tem aqui. Como que a gente dá feedback um para o outro, com que frequência isso acontece, como é que a gente se comunica, a gente usa o Slack, a gente usa o WhatsApp, a gente manda por e-mail quando é o quê. Uhum. Porque são coisas que parecem óbvias, mas elas são diferentes de equipe para equipe. E aí entra também naquilo que a gente falou de eu cobrar alguém por algo que eu não esclareci desde o início. Uhum. E depois fazer essa cobrança para essa pessoa. Né? Então, esses combinados, eles são muito valiosos. Uma coisa que eu ia te trazer, e é uma curiosidade, eu escuto de algumas pessoas quando a gente fala de comunicação assertiva, da importância do falar o não, de pôr o limite, que é uma fala mais ou menos assim, mas é que você não trabalha aqui. Aqui, se eu for falar desse jeito, se eu for falar não pro meu chefe, aí não dá. Como? O que pode estar por trás disso, Pedro? Você diz assim, o que pode estar por trás dessa pessoa não enxergar a possibilidade dela falar não? Exatamente. Porque tudo bem que um líder ou essa pessoa nesse ambiente, ela pode estar se sentindo tão intimidada que ela não consegue dar esse passo de colocar esse limite ou de falar um não. Uhum.
eu creio que tem sempre os dois lados ali, né? Tem um lado que é mais rígido, mas tem também o outro lado que não tá conseguindo fazer. Como é que essa pessoa poderia resolver essa situação? Eu acho que tem muitas coisas aí. Uma delas é o que você falou, o ambiente, ele tem um impacto na nossa comunicação. A cultura de um lugar. Eu lembro uma vez, minha mãe estava trabalhando num lugar que só de eu entrar lá, eu me sentia tenso. É a atmosfera do lugar. Existem culturas que deixam as pessoas tensas. Então, num ambiente mais hostil, mais agressivo, né, que tem uma pegada mais agressiva de trabalho, muito julgador, isso dificulta um pouco de você falar não. Principalmente se é para alguém que está numa hierarquia acima da sua. Exato. Esse é um grande desafio. Tem uma estrutura de poder ali. Como você fala não para um chefe? Mas é impossível? Não acho que é impossível. Eu acho que uma ótima forma de você falar não sem falar não é você verificar se existe alguma possibilidade de negociação em relação àquela situação. Porque você pode simplesmente pensar assim, não dá pra eu fazer isso, ou não quero fazer isso, não vai me fazer bem fazer isso. Aí você vai lá e fala assim, eu não vou fazer isso. É um jeito mais confrontoso, assim, né? Do confronto, você tá batendo de frente. Agora, um outro jeito de você falar não sem falar não é você sentar com a pessoa e falar assim, eu queria ver com você se alguma parte dessa história é negociável. Então, às vezes, para você entrar nesse campo da negociação, é interessante você tentar entender qual é a necessidade do outro lado. Todo ano eu vou para fora da workshop, treinamento. Teve uma pessoa na Europa que estava organizando, me contratou. De alguma forma, ela estava numa hierarquia acima da minha. Ela me contratou para fazer um trabalho lá. Só que eu ia decidir o dia de compra da passagem. Eu ia comprar, ela ia me reembolsar. Passagem aérea. Aí ela me mandou uma mensagem assim, Pedro, você tem que comprar a passagem hoje. Não pode passar de hoje, você tem que comprar hoje. Bem duro, né? Bem rígido. E aquele dia não era um dia bom para mim. Aí eu falei assim, meu Deus, como é que eu... A minha primeira reação qual que foi? Quem que essa pessoa acha que ela é pra ela falar assim comigo? Um pensamento mais reativo. Sim, aqueles primeiros segundos ali. Aqueles primeiros segundos mais reativos. Mas aí eu pensei assim, bom, se eu responder isso, acho que não vai pra um lugar legal. Pra mim não é um bom dia pra comprar a passagem. Eu gostaria de comprar num outro dia. Mas como é que eu falo esse não para uma exigência que ela tá fazendo? Não foi nenhum pedido, assim. Será que daria para você comprar hoje? Foi assim, não, você tem que comprar hoje. Foi uma demanda. Foi uma demanda. E não pode passar de hoje. Aí, eu consegui, nem sempre eu consegui naquele momento investigar qual era a necessidade dela. Porque ela veio com a solução. Ela não falou da necessidade dela. Ela falou assim, você tem que fazer isso. Ou seja, foi a solução que ela imaginou para algum problema, para alguma questão. Então eu perguntei para ela assim, posso tentar entender o que tá acontecendo? Você tá falando isso porque você tá com receio de eu comprar em outro dia e passar o valor da passagem? Você tem um limite de quanto você pode gastar com essa passagem? Ela falou exatamente, eu posso gastar só 500 euros. Então não pode passar de hoje porque a passagem tá aumentando. Aí eu entendi melhor qual era a necessidade dela. Aí eu falei assim, e se eu te garantir que você só vai gastar 500 euros, mas eu deixo pra comprar num outro dia porque hoje tá complicado pra mim. E aí, se passar dos 500 euros, eu pago do meu bolso. Porque eu tenho esse dinheiro nesse momento. Ela falou, ótimo. Resolvido. Então, nem sempre eu consigo fazer isso. Mas ela era uma pessoa que estava numa hierarquia acima, ela estava me contratando, chegou com uma demanda rígida, mas eu consegui dar um passo pra trás e ela também teve a abertura de explicar o que estava por trás da demanda dela. Então, às vezes, esse é um caminho que você pode experimentar quando você quer falar não para uma pessoa. A pessoa vem com uma expectativa e você fala... Tem até um apelido que às vezes a gente usa, que é a técnica sim, não, sim. Que é assim, o primeiro sim é sim, eu vou tentar entender a sua necessidade. Sim, tô vendo a sua necessidade. O não é desse jeito exatamente não tá bom para mim. E aí o sim, será que a gente consegue fazer algum ajuste para ficar bom para nós dois? Ou seja, sim, eu entendi a sua necessidade, não, desse jeito exatamente não tá bom para mim, mas sim, eu quero cuidar da sua necessidade, mas será que dá pra gente ajustar? E isso muitas vezes ajuda a pessoa a falar um não, mas de uma forma menos rígida e tentando abrir um campo de negociação. Obviamente, depende do outro também. Exato. Não é uma fórmula.
não é mágico. Depende do dia, do momento, que vai que não é o dia, aquela pessoa já tá com alguma coisa no sistema dela também acontecendo. Mas aumenta as chances de você conseguir negociar, se você entende mais profundamente o que tá por trás. Tem uma questão que acontece não só no ambiente corporativo, mas acontece bastante aí também, que é a fofoca. Enquanto eu estava escutando você falar, que é um tema polêmico... Adoro fofoca! Enquanto eu estava escutando você falar aqui sobre essa questão, né, as dificuldades de dizer não, de pôr limite, acompanho o teu conteúdo, vejo que você trabalha bastante esses temas também, eu percebo que quando algo não é dito diretamente para a pessoa, pode virar um tema sobre a pessoa. Quer dizer, eu posso falar disso com uma terceira que não está envolvida no processo e isso configura uma fofoca, porque eu não estou falando diretamente com quem eu tenho que falar para resolver o problema. Mas eu estou me queixando com alguém, eu estou abrindo aquela história para uma outra pessoa. E isso pode ser muito danificante, quando não falado diretamente para a pessoa. Pedro, quais necessidades podem estar de trás de uma fofoca? Essa pergunta eu acho que é muito legal, porque quando a gente tenta investigar o mecanismo da fofoca, a gente tem mais propriedade sobre esse mecanismo. Se você entende por que as pessoas fofocam, qual que é a necessidade delas quando elas fofocam, você tem mais propriedade para você tentar mudar alguma coisa para mudar a cultura da fofoca, né? Porque a fofoca realmente pode causar problemas num ambiente de trabalho. Pode causar muitos problemas. Pode deixar as pessoas com medo de se expressar, pode criar panelinhas, pode criar bullying, assédio, né? Então, tem várias questões que podem surgir da fofoca. Por que será que a gente como ser humano, gosta de uma fofoquinha? O que você acha? A fofoca, parece que a fofoca é gostoso, né? Você chega pra contar alguma coisa pra alguém, eu não sei, eu sinto que me conecta mais. Quando eu conto uma fofoca pra alguém, eu sinto uma intimidade com aquela pessoa naquele momento, de estar abrindo algo que pra mim pode estar doendo, ou pode ser algo muito feliz naquele momento, e tô compartilhando. Então, pra mim, é uma conexão que acontece ali. Total. Eu acho que tem isso. Acho que a fofoca pode dar pra gente esse gostinho, né? De você se conectar com alguém. Talvez tenha uma certa adrenalina de fazer uma coisa meio escondida, deixa eu te contar o que aconteceu. Você não sabe o que aconteceu. Nossa, eu paro tudo. Falo, me conta agora, eu quero saber, meu Deus, o bafo. Né? Eu acho que sim. Tem isso, mas, ao mesmo tempo, a fofoca pode ser muito prejudicial. Então, tem um gostinho de você fazer a fofoca, mas quando você entende que pode dar prejuízo, talvez seja importante você... Como é que você muda uma cultura da fofoca, por exemplo? Essa é uma pergunta muito boa. Eu tenho uma cultura de fofoca na minha empresa. Algumas pessoas, o que eu faço? Como é que a gente muda essa cultura? Mudança de cultura é uma coisa assim, a longo prazo. Mas, talvez vá por como as pessoas são acolhidas nos incômodos delas, que tipo de espaço elas têm para falar sobre o que está incomodando, quais são os problemas, né? Porque se uma pessoa não vê espaço para falar, talvez ela busque a fofoca. Porque ela tá com uma necessidade de falar sobre aquilo. Sim. Talvez para elaborar o incômodo dela, talvez para ter um cúmplice, um parceiro ali que, né, você... Ai, nossa, que pessoa chata, ai, não para de falar. O que ela tá fazendo? Ela tá desabafando. Então, se você não tem espaços de desabafo, as pessoas vão procurar. Ou até procurar uma validação, né? Eu falo pra você, poxa, nossa, na reunião aquela pessoa falou, olha que absurdo essa pessoa falando isso. E aí você me diz, pô, mas essa pessoa sempre fala um absurdo. E aí a gente aqui se conecta com uma dor sobre uma pessoa e essa pessoa pode nem imaginar o impacto que ela tá causando na gente, porque ninguém nunca teve a coragem de chegar pra ela e falar, ou essa pessoa também não dá abertura pra isso acontecer. E talvez o problema não seja o momento que você vira pra alguém e fala, ai, que saco tal coisa. Talvez o problema é ficar só aí, parar aí. Porque a fofoca muitas vezes ela para aí ou ela vai corroendo ali um subterrâneo das relações. E aí chega a pessoa com quem você tem um bode ali, e aí você já revira os olhos e fala, ai, que saco, chegou de novo. Aí o outro com quem você já fofocou sobre ele, aí vocês se olham e falam... E aí fica esse subterrâneo, que é horrível. Então, eu acho que se uma empresa não tem ambientes para as pessoas falarem sobre os incômodos delas,
elas vão falar, mas vai ser no subterrâneo. Elas vão criar um grupo de WhatsApp paralelo que o líder não vai estar para falar sobre, né, o que elas precisam falar. Agora, tem uma coisa muito legal, assim, que é a gente preparar as pessoas para quando chega alguém querendo fazer uma fofoca. Será que dá para você fazer um treinamento de acolhimento de fofoca, por exemplo? Você vira pra mim, a gente trabalha junto, você vira pra mim e fala, ai, Pedro, que saco tal pessoa. Eu abro um espaço pra te ouvir, pra tentar cuidar disso, né? Dessa sua necessidade de trazer. Às vezes eu até concordo, às vezes eu também falo, pô, eu realmente me incomodo também com isso. Mas aí o que a gente faz com isso? O que será que a gente poderia fazer a partir disso? Porque senão vai ficar essa panelinha entre a gente e isso vai ser ruim pro ambiente de trabalho. Então, será que tem um líder pro qual a gente pode levar esse assunto? Será que tem algum espaço, alguém para qual a gente pode trazer esse assunto? Ou será que a gente pode ir falar diretamente com a pessoa? Às vezes a gente não se sente à vontade. Sim. Mas para uma terceira pessoa, talvez a gente possa ir falar, poxa, isso está acontecendo, isso incomoda, será que você pode ajudar a gente? Então, as fofocas ainda vão acontecer, mas tem um nível de consciência dos funcionários que tá em outro lugar. Que é assim, se a gente deixar essa fofoca só aqui, isso vai prejudicar o nosso ambiente de trabalho. E aí, como é que a gente constrói uma cultura assim? Sim. Uma cultura do diálogo, uma cultura da transparência, uma cultura onde os líderes perguntam, e aí, como é que tá? Tem alguma coisa incomodando? Eu acredito que isso vai ajudar a fazer a mudança de cultura. Um caminho mais saudável ali para isso. O que a gente recomenda também, quando acontece essa fofoca, ou alguém chega para você para fazer uma fofoca, escutar e acolher, e às vezes até comentar como você falou, e ajudar essa pessoa na seguinte questão: quando que você vai falar isso que você está falando para mim, para essa pessoa que você viveu isso? Porque fica difícil eu aqui, que não estava envolvida nessa conversa, resolver alguma coisa. Mas o que eu posso fazer para te ajudar? Você gostaria que eu fosse junto com você? Você está se preparando para essa conversa e gostaria de conversar mais comigo sobre isso? Oferecer esse apoio para essa solução acontecer também pode ser uma alternativa, né? Para um caminho mais saudável com relação à fofoca. Total. E aí eu acho que a gente vai cultivando também uma cultura que tem espaço para o desabafo. Porque o desabafo, eu acho que a gente subestima o desabafo. O desabafo é muito importante. Sim. Você poder falar, assim, ó, soltar. Porque isso cuida do quê? Do acúmulo de incômodos, que é perigoso para as relações. Então, espaços de desabafo são muito importantes no ambiente profissional. Só que se a gente julga o desabafo, não, desabafo é errado, falar errado. Condena isso, não, aqui a gente não faz triangulação. Então, se você tem um problema com alguém, você vai falar direto com aquela pessoa. Cuidado, porque às vezes eu não cozinhei o problema, não organizei os meus pensamentos. E aí o único jeito de eu lidar com isso é falar direto com ela. Eu não posso pedir a sua ajuda para desabafar, porque às vezes eu desabafando com você, você me ajuda também a organizar os meus pensamentos. E organizar o que tá me incomodando, o que eu poderia fazer para cuidar do meu incômodo. Como eu falo isso para essa pessoa? Como será que eu poderia falar isso para a pessoa? Então, é muito mais uma pessoa que me apoia no incômodo que eu tô. E eu já fiz isso, eu já virei pra alguém e falei assim, posso desabafar com você uma coisa aqui? E eu quero que você não leve isso pra frente, eu não quero que você faça nada com isso, eu só quero desabafar. Tirar do meu sistema. Me ajuda a organizar essa parada, porque dentro de mim tá bagunçado. E aí eu desabafei e foi ótimo. Às vezes, só de você desabafar, a pessoa não falou nada, às vezes só de você desabafar, já dá uma organizada, você fala, já pensei uma coisa aqui. Porque a gente se ouve enquanto tá falando nesse processo, né? Como é que eu tô colocando pra fora isso? E quando você vai contar o que você tá sentindo pra alguém, você tem que organizar minimamente. E nesse processo de organização, às vezes, você descobre alguma coisa. É muito legal. É por isso que a psicoterapia, a terapia é muito poderosa, porque muitas vezes a gente fala do que tá pegando, do que tá angustiando. Mas a gente pode usar esse conhecimento dentro do ambiente profissional, espaços de desabafo. Como é que a gente cria esse tipo de espaço, porque eu acho que a gente só ganha com isso. Pedro, para quem tá assistindo a gente e quer começar nessa trilha sobre como se aprofundar numa comunicação mais assertiva, que dica que você dá para essa pessoa? Tem várias. Acho que uma dica boa é seguir vocês aí na Long Vision, me seguir também no Instagram, todo dia eu tô lá dando dicas de como se comunicar melhor. Tem livros que podem ajudar, livros sobre comunicação não violenta que podem ajudar, comunicação assertiva. Eu acho que, assim, você pode tentar fazer esse desenvolvimento sozinho, até dá.
Mas você buscar curso, treinamento, buscar outras pessoas que também estão querendo aprender, buscar bons modelos. Se você gosta do jeito que alguém tem de se comunicar, trazer pessoas para sua convivência que você, nossa, eu gosto do jeito que essa pessoa, se possível, se você descobre alguém que tinha a mesma dificuldade que você tem, e essa pessoa já conseguiu superar, pode ser até um tipo de mentor para você. Então, sozinho dá para se desenvolver, lógico, mas se você tem o acompanhamento de alguém, se você participa de algum tipo de grupo de estudos, grupo de prática, né? Se você tem outras pessoas junto com você, se você é um funcionário de uma empresa, você pode recomendar um treinamento, uma palestra para trazer isso para sua empresa. Agora, se a sua empresa não faz isso, mas mesmo assim você quer se desenvolver, é possível. Você pode ir atrás. E indo atrás com acompanhamento, com companhia, fica muito mais legal, porque aí você também vai encontrar pessoas que têm dificuldades parecidas com as suas. Eu tenho uma mentoria em grupo, e eu atendo pessoas individualmente, mas as outras pessoas estão assistindo. Às vezes tem gente que só de assistir cai uma ficha, porque tem uma dificuldade parecida, isso já aconteceu comigo. Eu lembro uma das primeiras vezes que eu vivi assim uma situação, eu tava assistindo 2 pessoas fazerem um exercício no meio da roda, eu tava só assistindo. E elas começaram a fazer um exercício lá de escuta, de diálogo, que aquilo foi me tocando, assim, me dando uns insights. Eu tava só assistindo. Então, buscar esse tipo de ambiente, trazer treinamentos ou buscar esse tipo de ambiente pode ajudar muito. Com certeza. Ver é como se fosse uma encenação, uma dramatização ali, você se vê e se identifica. Pedro, obrigada por esse bate-papo. Obrigado. A gente falou aqui sobre o falar ou não, as conversas difíceis, para onde vai esse não falar as coisas, engolir o sapo, né? Não evapora, ele vai para algum lugar e ele pode até virar uma fofoca. Se você gostou desse conteúdo, curte, compartilha com quem você acha que também pode gostar dessa informação. A gente sabe que aqui no Entre Reuniões, a pausa verdadeira também é uma forma de continuar, e eu te vejo no próximo episódio. Obrigada. Obrigado também.